Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Veltron. Eu sou o Veltron e preparei essa história com muito carinho para você que gosta de histórias intensas, emocionantes e que deixam uma reflexão no final. Hoje você vai conhecer a história de alguém que tinha apenas um sonho: se tornar jogador de futebol e viver o momento que todo brasileiro sonha, chegar perto da Copa do Mundo. Ele acreditava que estava a poucos passos da fama, largou estudos, oportunidades e ignorou todos os avisos de quem amava ele. Mas anos depois, descobriu uma verdade que doeu mais do que perder uma partida. Às vezes, o maior adversário da sua vida não é alguém contra você. É uma decisão que você tomou no passado. Então fica até o final, porque essa história pode fazer você pensar sobre sonhos, escolhas e o preço de apostar tudo em uma única chance. Se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias de vida, superação e aprendizados reais, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o Veltron a continuar trazendo novas histórias para vocês. Agora vamos começar. Você trocou sua vida inteira por uma chance que nunca existiu. E o pior, você mesmo plantou essa mentira no seu coração. Tinha 17 anos, seu amigo de infância, o Rafael, jogava num time pequeno da cidade. Vocês cresceram juntos, dividiam chuteira, dividiam sonho. Ele era bom, mas você era melhor. Todo mundo dizia. Seu professor de educação física falava que você tinha visão de jogo diferente. Seu pai gravava seus lances num celular velho. Você assistia aos lances à noite e repetia cada drible na cabeça antes de dormir. O sonho era real. A Copa de 2014 ia ser no Brasil. Você tinha 19 anos naquele ano, a conta fechava. Treinador revelador ia te descobrir até lá. Você não duvidou nem um segundo. No segundo ano do ensino médio, seu rendimento caiu. Notas vermelhas. Seu pai chamou você para conversa. Disse: "Filho, estuda pelo menos até terminar." Você respondeu com raiva: "Você não acredita em mim." Ele se calou. Você usou o silêncio dele como prova de que ele estava errado. No fundo, sabia que ele só tinha medo, mas você transformou o medo dele em combustível. Abandonou os estudos de vez, disse que ia treinar em tempo integral. Seu pai ainda tentou. "E se não der certo?" Você não respondeu, porque pensar em não dar certo já era derrota. Conseguiu um teste num time da terceira divisão. Foram 80 garotos no campo. Você fez 2 gols, deu 3 assistências. O olheiro anotou seu nome. Você voltou para casa com o coração batendo forte. Contou para todo mundo, postou no Facebook. É só o começo. Nos meses seguintes fez mais testes, um no interior, outro na capital. Gastou a economia do seu pai com passagem de ônibus, alimentação, chuteira nova. Seu pai não reclamou. Ele via seu brilho nos olhos, você via o brilho nos olhos dele, aquela sensação de que a vida tinha um sentido, um propósito. Você não era mais um adolescente perdido, você era um futuro jogador de futebol, faltava pouco. Seus amigos de escola começaram a faculdade. Você via as fotos na timeline, formatura de um, calourada de outro, você torcia o nariz. Eles estão perdendo tempo. Mas no fundo, uma pontada. Você passava o dia treinando sozinho no campo do bairro. Rafael tinha sido contratado por um time pequeno de outro estado. Vocês se falavam menos. As conversas já não eram sobre sonhos juntos, eram sobre ele te dando dicas. Treina finalização, perde esse vício de driblar demais. Você ouvia calado, mas pensava: quem é ele para me ensinar? Seu pai começou a perguntar com jeito: "Filho, vamos pensar num plano B?" Você explodiu, disse que plano B era falta de fé. Ele disse que só faltava dinheiro. Você não entendeu na hora. Só depois descobriu que ele pegou empréstimo no banco para pagar suas passagens e inscrições em testes. R$ 2.000, 4.000, 6.000. Você nunca perguntou o valor. Ele nunca disse, mas o arroz com ovo virou rotina no jantar. Sua mãe passou a costurar roupa de vizinha. Você percebeu e ignorou, porque ignorar doía menos do que admitir que estava sugando quem te amava. O tempo passou. Copa de 2014 chegou. Você assistiu aos jogos na TV da sala. Seus ex-colegas de teste estavam em campo. Um deles, o Léo, que você driblou num treino, entrou no lugar de um jogador contundido. Você viu o nome dele na escalação. Seu coração afundou. Ele não era melhor que você. Ele só estava lá. Você continuou treinando, teste aqui, teste ali. Cada resposta era a mesma: "Vamos te ligar." O telefone não tocava. Você começou a mentir, dizia que tinha proposta, que estava decidindo. Mentiu para sua mãe, para sua namorada, para si mesmo. Aos poucos, pararam de perguntar. Você se sentiu um estranho dentro da própria casa. Um dia seu pai sentou na sua frente, sem gritar, sem cobrar. Ele disse baixo: "Filho, eu não tenho mais como pagar os boletos, o empréstimo comeu meu salário." Você quis gritar, quis dizer que ele estava te atrapalhando, mas a verdade bateu na sua porta sem pedir licença. Você tinha 21 anos.
Sem estudo, sem trabalho, sem contrato, sem time, só com um sonho que pesava como um tijolo no peito. Você pediu mais um mês. Seu pai concordou, porque ele sempre concordava. E você sabia que estava enganando ele de novo. Você pesquisou na internet como ser jogador sem empresário, descobriu que podia fazer peneira, mandar vídeo, tentar time pequeno. Achou que a solução era tentar mais, mais um teste, mais uma viagem, mais uma mentira. Você não percebeu que o problema não era o método, o problema era o sonho ter virado uma dívida. Você documentou cada lance, cada vídeo, cada conversa com o olheiro, achou que aquilo era prova. Prova de quê? De que você merecia. O mercado não liga para merecimento. Depois da Copa, o país esqueceu o futebol por um tempo. Você também tentou esquecer. Arrumou um bico num mercado, carregava caixa. Suas mãos, que faziam gols, agora empilhavam tomate. Você não contava para ninguém. Quando encontrou um amigo de escola, mentiu. Disse que estava resolvendo umas coisas. O amigo já era formado, tinha carro. Você voltou para casa a pé, pensando em como a vida passou e você ficou. Passou a noite acordado, revendo os gols que fez aos 17 anos. A traição não veio de um sócio ou amigo, veio de você mesmo. Um dia você acordou e percebeu que não havia mais ninguém para culpar. O olheiro não te devia nada, o time não te devia chance, o Rafael não te devia indicação. A única pessoa que acreditou em você foi seu pai, e você usou a fé dele como combustível para queimar o futuro dele e o seu. A mensagem fria veio da sua própria consciência de manhã. Você perdeu e você não pôde bloquear, não pôde remover, não pôde fugir. A dor não foi só o sonho morto, foi o peso de ter visto seu pai envelhecer 2 anos em 2 meses. Foi ter ouvido sua mãe pedir dinheiro emprestado para a tia. Foi ter dito não para uma vaga num curso técnico porque jogador não precisa. Foi ter ignorado o pedido do seu professor para terminar a escola. Você chorou no banho, não uma vez, várias. A humilhação maior foi ter que pedir ajuda para o Rafael, que jogava num time de Série D. Ele te arrumou um contato. Você foi, levou sua chuteira velha. Chegou lá, viu garotos de 16 anos correndo mais que você. Seu corpo doía, sua alma doía mais. A injustiça não foi o mundo contra você, foi você contra você. Seus colegas de escola terminaram a faculdade, passaram em concurso, abriram negócio. Você via as conquistas deles nas redes. Um comprou apartamento, outro casou, outro virou gerente. Enquanto isso, você tinha 23 anos, nenhum contrato assinado, nenhuma carteira assinada, nenhum estudo. O mercado de trabalho nem olhava na sua cara. Última experiência jogador de futebol, não profissional. Seu currículo era uma piada de mau gosto. Você tentou voltar a estudar, fez supletivo, sentiu vergonha de estar na mesma sala que adolescentes, passou, fez um técnico, conseguiu um emprego que pagava mal. Todo dia no ônibus via as imagens da Copa, via os estádios cheios, via os jogadores que podiam ser você, não por talento, por sorte, por timing, por indicação, por empresário, por tudo que você não teve, mas a verdade mais doída foi outra. Você não teve porque não buscou direito. Você largou o certo pelo incerto, sem rede, sem plano, sem chão. A lição veio em forma de salário mínimo. Você aprendeu que sonho não paga boleto. Aprendizagem não substitui estudo. Chuteira não substitui diploma. Talento sem estratégia é só hobby caro. E o pior, amor de pai não dura para sempre. Um dia ele cansa de acreditar. Um dia ele precisa da sua ajuda. E você não pode ajudar se não construiu nada. A amizade com Rafael esfriou. Ele seguiu a carreira dele, você seguiu a sua vidinha de escritório. Não houve briga, só distância. A distância entre quem tentou direito e quem tentou errado. Você não sumiu, fez outra faculdade, mais velho que todo mundo, passou vergonha. Teve vergonha, passou. Aos 28 conseguiu um emprego decente. Aos 30 pagou o empréstimo que seu pai fez. Ele não pediu, você pagou assim mesmo, não com emoção, com parcela todo mês. Cada boleto era um lembrete. Agora você joga futebol aos sábados, pelada com os amigos do trabalho, faz gol, comemora, depois volta para casa, toma banho, dorme. Segunda-feira tem reunião, o sonho morreu. Mas você não morreu junto. Regra 1. Nunca largue estudo por sonho incerto. Estudo é chão, sonho é voo. Sem chão, você cai. Regra 2. Nunca transforme a fé de quem te ama em combustível para irresponsabilidade. Quem te ama vai dizer sim. Você precisa saber dizer não para si mesmo. Regra 3. Nunca ignore os sinais. Quando seu corpo cansa, quando sua conta não fecha, quando seu pai pede para você pensar num plano B. Isso não é falta de fé, isso é vida adulta.
Regra 4. Nunca confunda insistência com inteligência. Você pode remar contra a corrente a vida inteira e só se afogar mais longe. Se você tem 17 anos e quer ser jogador, vai, mas termina a escola. Faz um curso, tenha um plano B. Plano B não é derrota, é sobriedade. Senta com seu pai, mostra números, mostra prazos, mostra que você sabe que 99% não vinga. Mostra que você não é burro. Sonhador, sim, burro não. Se você não consegue ter essa conversa, você não está pronto nem para o sonho nem para a vida. Se você largou tudo por um sonho e se arrepende, eu sei do que está falando. Você não foi fraco, você foi jovem, você não foi burro, você foi mal informado. A diferença entre heroísmo e loucura é o resultado. Quando dá certo, chamam de coragem. Quando dá errado, chamam de irresponsabilidade. Você só não sabia disso ainda, agora sabe. E saber dói, mas saber também liberta. Sonhar é de graça, mas sustentar sonho custa caro. E às vezes quem paga não é você. Faz o plano B antes que seja tarde, porque ouvir dói menos do que viver. E essa foi a história de alguém que descobriu que sonhar é importante, mas construir um caminho até o sonho é ainda mais. Nem todo sonho precisa ser abandonado, mas todo sonho precisa de preparação, paciência e responsabilidade. Obrigado por assistir até aqui e acompanhar essa história comigo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal do Veltron e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. E lembra, às vezes a maior vitória não é chegar onde você imaginou aos 17 anos. É conseguir se levantar e construir uma nova vida depois que tudo mudou. Nos vemos na próxima história.